Salomão também começa o seu reinado com um coração voltado para Deus, um coração segundo os ditames divinos. Pede sabedoria, não pede riqueza, não pede vitória. O que ele pede a Deus é sabedoria. Mas depois, no fim da vida, o seu coração começa a se distanciar de Deus, ao ponto que a Bíblia fala assim: e o coração de Salomão já não era sem reserva ao Senhor, como Davi, seu pai. Pertencia ao Senhor o coração, mas não sem reserva. Tinha uma parte reservada para o mal. Os envolvimentos de Saul com tantas mulheres, naquele tempo não era pecado, né? A poligamia, o pecado não era esse, ter várias mulheres. Mas o pecado foi justamente a idolatria. Deus não aceita idolatria. Para cada mulher que Salomão encontrava, ele também adorava um novo Deus, adorava o Deus daquelas mulheres. A idolatria, ela não é aceita por Deus. Se tem um pecado na Bíblia que é condenado por Deus, é justamente a idolatria. E por que Deus não aceita a idolatria? Por que Deus não aceita? Ah, porque é um Deus caprichoso, porque é um Deus ciumento. Sim, claro. Mas, no fundo, porque o ídolo não existe, né? Se tivesse outro Deus, talvez até Deus aceitaria dividir. Mas é mentira, é madeira, é ilusão. A riqueza não existe, a beleza não, como Deus não existe. É tudo passageiro, tudo beleza emprestada, tudo fama passageira. A riqueza se esvai. Os ídolos, no fundo, eles não existem. Basta ver os ídolos atuais, né? Fama, adoração do corpo, enfim, tudo passa, tudo passa. E Deus tem falado isso, né? Eu não aceito, porque eu não aceito o homem na mentira. Que é um conceito de pecado muito interessante, né? Pecado não é aquilo que faz mal a Deus. Pecado faz mal a nós. E Deus não aceita, porque nos ama tanto que não aceita aquilo que nos faz mal. No fim da vida, Salomão se desvia do Senhor, né? Porque escolhe seu próprio caminho, escolhe as suas próprias, seus próprios caprichos, né? E se desvia de um coração sem reserva, como era o de Davi. Mas mesmo assim, Salomão consegue manter unido o reino. Mesmo assim, apesar de tudo. O problema da história de Israel é após a morte de Salomão. Quando Salomão morre em 931, agora eu quero que vocês decorem essa data, 931. Então vamos pegar aqui, só fazendo uma retrospectiva. 1850, o chamado de Abraão. 1200, 1250, a saída do Egito. Mais ou menos 1200, a entrada em Canaã. Depois ali, Davi como rei, né? Saul antes de Davi, claro. E depois, em 931, a morte de Salomão. E agora acontece uma primeira tragédia na história de Israel, que é em 931, quando o reino é dividido. O livro de Reis conta isso, lá no capítulo 12, penso que é o primeiro Reis, né? Primeiro livro de Reis, capítulo 12, quando ele narra essa separação do reino. Um reino que, com muita luta, Davi conseguiu manter unido, que Salomão, depois, apesar de tudo, conseguiu manter unido, mas que o filho de Salomão não consegue. Reis, realmente, capítulo 1, versículo... Reis, primeiro Reis, capítulo 12. Né? O cisma de Judá. Roboão, que é o filho de Salomão, faltou diplomacia para ele pôs um imposto muito pesado. O reino do norte falou, o pessoal do norte, né, da Galileia, ali, aquela região de Nazaré, falou, não, está muito pesado, vamos abaixar os impostos. E Roboão falou, tudo bem, vou pensar um pouco. Pensou, perguntou para os anciãos o que ele devia fazer. Os anciãos disseram, claro, é melhor fazer isso, é melhor ter pouco imposto do que não tem nada. Mas depois ele foi consultar os amigos, né, os jovens, e fez besteira. Falou, não, eu vou apertar mais ainda. Eu vou cobrar mais impostos. E aí o reino do norte se separa. 10 tribos vão embora. Fica só Judá e Benjamim ali no sul. E com essa separação, o reino do norte tem um novo rei que se chama Jeroboão. Era um líder
opositor e só esperou essa oportunidade, esse vacilo de Roboão para dividir o reino. De agora em diante, a Bíblia vai contar sempre a história de Israel com o reino dividido. Reino do Norte e Reino do Sul. Se você seguir ali lendo a partir do capítulo 12 de Reis, do primeiro Reis, né, a narração vai ser sempre assim. Quem era o Reino do Sul? Quem era o Reino do Norte? Quem era o Reino do Sul? Quem era o Reino do Norte? Né? E a gente precisa estar bem atento, porque tem hora que você confunde os reis, né? O que aconteceu no Sul, o que aconteceu no Norte. Então, a maior parte do reino ficou no Norte, que é a parte mais rica. No Sul ficaram só 2 tribos, e a história caminha desse modo.